Deus demonstra sua incrível fidelidade quando você e eu não temos nenhuma saída. Então olhamos para Ele e confiamos nele porque Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus confiável, crível. Quando precisamos dele, ele está sempre presente em todas as circunstâncias da nossa vida, não importa o que esteja acontecendo. Mensagem de hoje: crescendo em nossa adversidade. Quando uma criança nasce, naturalmente esperamos que ela cresça. Esperamos que ela comece a andar, depois que chegue aos 2 ou 5 anos, talvez 13, em seguida 19, 21 e 25 e assim por diante, porque essa é a coisa normal a acontecer. Mas quando uma criança não cresce, sabemos que temos um grande problema. Bem, a mesma coisa é verdade na vida cristã. Quando você confia no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, a Bíblia diz que você nasceu de novo. Portanto, falando de novo nascimento, devemos crescer em nosso relacionamento com Cristo. Devemos crescer em nosso conhecimento e compreensão de quem Ele é e como Ele trabalha em nossa vida. Devemos crescer na compreensão dos tempos difíceis que temos e como devemos reagir. Quando você examina a Bíblia, por exemplo, o apóstolo Paulo nos lembra, no capítulo 4 de Efésios, versículo 15, o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, é claro, Pedro diz uma coisa semelhante em 2 Pedro, o último versículo desta epístola. Ele diz: mas crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e até o dia da eternidade. Amém. Você poderia passar por toda a Bíblia e há muitos versículos acerca do crescimento. Ou seja, não somos salvos para apenas ficarmos parados. Já conversamos na semana passada acerca de toda essa ideia de adversidade, mas hoje o nosso tema é crescimento na adversidade. Vamos ter adversidades, vamos ter momentos difíceis. Ou eles podem nos fazer retroceder ou podem nos fazer crescer em semelhança a Cristo, crescer na vontade de Deus. Assim, quero que olhemos para isso. Como crescemos nesses tempos difíceis? Você pode parar onde está, no meio da adversidade, e culpar a Deus, culpar alguém. O que acontece? Ouça isso, essa frase simples: não desperdice suas dores. Em outras palavras, se eu vou sofrer, não quero desperdiçá-lo. Não gosto da adversidade, não gosto da dor, mas se tiver que sofrer, não quero desperdiçá-lo. Eu quero, de alguma maneira, de alguma forma, crescer nele. Portanto, realmente quero estar crescendo espiritualmente durante minhas dificuldades, minha adversidade. Mas, para isso, vou depender de duas coisas, se eu realmente vou crescer. Em primeiro lugar, preciso entender qual o propósito de Deus para a minha dor. Em outras palavras, devo ser discípulo de Jesus. Se você nunca confiou em Cristo como seu Salvador, seu sofrimento pode ser algo que você mesmo arrumou. Sem dúvida, seu sofrimento é porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz que nós colheremos o que semeamos. Mas agora estamos falando de crentes que estão passando por adversidades em sua vida. Assim, devemos entender o propósito de Deus. Quero que você tenha o cuidado de anotar essas coisas, porque em algum lugar ao longo do caminho você poderá precisar delas. Uma das principais razões por que Deus permite a adversidade em nossa vida é para obter a nossa atenção. Geralmente, apenas seguimos em frente na vida ignorando Deus. E às vezes nós o ignoramos depois que Ele tenta nos dizer em oração ou de muitas outras maneiras ou através de outra pessoa o que Ele quer que façamos ou o que Ele quer que pensemos. Mas simplesmente o ignoramos. Assim, a adversidade vem e de repente Ele tem a nossa total atenção. E reagimos. Deus, o que estás fazendo na minha vida? Uma segunda razão, que era certamente verdade para o apóstolo Paulo, é que a adversidade conquista o nosso orgulho. Você vai indo muito bem e está se dando bem. Você não tem tempo para mais ninguém. E o fato é que você pensa acerca dos outros. Por que você não pode cuidar de si mesmo
E por que está tendo um momento tão difícil? O apóstolo Paulo disse que Deus, ao permitir-lhe o sofrimento, o estava ajudando a não se exaltar a si mesmo. Deus lhe tinha dado tantos privilégios e entendimentos impressionantes, como diz o capítulo 12 de 2 aos Coríntios, começando no versículo 7. Ele disse que uma das principais razões da sua dor era impedi-lo de se tornar orgulhoso e arrogante. Se você pensar no que está escrito em Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, e em todos os outros livros que ele escreveu, toda a sabedoria incrível que Deus lhe revelou, você vai entender porque Deus lhe enviou um espinho na carne. A finalidade era a de evitar que ele se tornasse orgulhoso e arrogante e Deus pudesse usá-lo mais e mais. Então, claro, uma das razões pelas quais temos adversidade é a de nos lembrar da nossa fraqueza. Nós supomos, você sabe, que somos fortes e que podemos enfrentar as adversidades que vêm contra nós ao longo da vida. E nunca pensamos em pedir a Deus força, sabedoria e direção. O que acontece é que precisamos descobrir que nós não somos adequados. Mas Deus sabe como nos enfraquecer. Ele nos lembra de nossa fraqueza. Escute isso. Não para nos manter fracos, mas para nos lembrar quem é a fonte da nossa força. A fonte da nossa força é o Deus Todo-Poderoso e em algum momento precisamos ser lembrados disso e Ele sabe exatamente o que enviar à nossa vida a fim de nos lembrar disso. Então, é claro, uma das razões pelas quais Ele envia a adversidade e permite que ela esteja em nosso caminho é para que você e eu possamos odiar o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e que todo pecado tem a sua penalidade. Há sofrimento e angústia no rastro do pecado. Assim, Deus naturalmente permite a adversidade na vida de quem escolhe pecar contra Ele. Ele permite que o sofrimento venha. Nós conhecemos o princípio. Nós o citamos muitas vezes. Colhemos o que semeamos. Mais do que semeamos, mais tarde do que semeamos. E, como resultado, vamos sentir o impacto do pecado em nossa vida. Assim, ele permite que a adversidade aumente nosso ódio ao pecado. O pecado não se encaixa na vida de um filho de Deus. Nenhuma quantidade de pecado, nenhuma qualidade de pecado, nenhuma natureza de pecado cabe em quem nós somos. Somos filhos de Deus, nascidos de novo pela graça dele, para viver uma vida santa, justa e piedosa. Isso não significa perfeição, mas significa que a nossa atitude e ações são piedosas. Não significa que nunca vamos pecar, mas significa que o pecado é uma exceção à maneira que escolhemos para viver. É claro, portanto, que Deus permite a adversidade em nossa vida para demonstrar sua fidelidade. E às vezes passamos pela adversidade e as coisas ficam realmente difíceis. É muito ruim. Talvez você viva sozinho, por exemplo, ou você está tendo um problema financeiro. E em tudo isso, o que acontece? Deus demonstra sua incrível fidelidade quando você e eu vamos a Ele e não temos outro lugar aonde ir. Então, nós olhamos para Ele, confiamos nele, porque Ele é um Deus fiel. Isso significa que Ele é confiável. Ele está sempre presente em todas as circunstâncias da nossa vida, quando precisamos dele, não importa o que. Então, entendemos que sua fidelidade é demonstrada quando estamos em nossa maior necessidade. Além disso, acho que uma das razões pelas quais Deus envia a adversidade em nossa vida é para nos preparar para confortar os outros. Talvez não achemos que isso seja importante, mas é muito importante para Deus. Como podemos consolar outras pessoas? Podemos confortar os outros quando temos estado onde eles estão, quando fomos feridos com a mesma intensidade com que eles são feridos, ou passamos pela mesma tristeza e sofrimentos que nos feriram e nos deixaram sentindo dor e perda profunda. Só seremos capazes de confortar alguém se nos sentirmos na pele dele, se vivermos a emoção de sentir até certo ponto o que eles estão sentindo.
Estão em melhores condições de se identificarem com você aqueles que passaram pela mesma dor que você sentiu. Isto é, se eles são piedosos e altruístas, poderão realmente dizer a você: você sabe, eu não posso saber tudo o que você sente, mas eu já passei por isso. Eu estive lá. Muito do que está lhe acontecendo, Deus permitiu que acontecesse na minha vida. Portanto, ser capaz de confortar outras pessoas faz parte da vida cristã. Se o Espírito de Deus está habitando em nós, uma das coisas que desejamos é consolar alguém em sua dor, em sua tristeza. Uma jovem senhora veio esta manhã e vi que ela estava com muletas e não podia andar nem se mover direito por ter quebrado um pé num acidente. Assim que a vi, senti pena dela, porque eu havia estado numa situação em que não podia mover parte do meu corpo. Em outras palavras, devemos usar o máximo de tempo de nossa vida confortando os outros. Se nós fomos consolados por Deus, podemos ser uma fonte de conforto para os outros. Então, uma das razões que Deus envia e permite a adversidade em nossa vida é para nos preparar para o serviço. Em outras palavras, uma de suas principais razões para enviar a adversidade em nossa vida é a de nos equipar para ajudar outras pessoas. Nem toda adversidade vem com a mesma intensidade. Não é do mesmo tipo, mas há dificuldades, momentos difíceis, mágoas e sofrimentos. Mas quando Deus nos equipa, devemos servir ao Senhor de alguma forma, seja o que for. Eu acho que qualquer um que é ou vai ser um pastor vai sofrer. Em outras palavras, se você não se identificar com os sofredores, você não pode confortá-los. Você não pode perseverar na ajuda a eles. Você não pode levantá-los e incentivá-los. Com todas as mágoas, traumas e calúnias que eles sofrem, você não pode fazer nada a menos que você sinta compaixão dentro de si. Você vai descobrir que as pessoas que têm tudo de bom e pouco sofreram, quando querem ajudar os sofredores, percebem que não podem fazer muito. Eles podem falar, mas não podem sentir. Eles não podem sentir nas profundezas. Em outras palavras, se você não teve nenhuma adversidade, você não pode emocionalmente sentir o que alguém está sentindo. Então, Deus nos prepara de diferentes maneiras para o servirmos. Então, é claro, o que Deus está fazendo? Ele está expressando seu amor. Você diz, agora, espere um minuto. Você está me dizendo que Deus expressa seu amor na adversidade? Sim, é verdade. Ouça, Ele nos ama o suficiente para nos magoar ao ponto de rendermos nossa vida a Ele, porque Ele sabe que para onde estamos indo é um desastre. Não percebemos quão perigosos somos para nós mesmos. Às vezes até Deus nos para e nos ajuda a entender isso, a fim de darmos meia volta. Esse é um momento em que Deus está expressando seu amor por nós, impedindo-nos de seguir na direção que, Ele sabe, não queremos ir. E então, naturalmente, uma das razões de Deus é mudar nosso sentido de direção. Em outras palavras, Ele sabe exatamente aonde nos levar a fim de realizar sua vontade em nós. Como nós já dissemos, compreendendo o propósito de Deus para a adversidade, qual deveria ser a nossa apropriada reação? Tenho de vê-la do ponto de vista de Deus. Em outras palavras, se você confiou em Jesus Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo entrou em sua vida para governar e reinar, e qualquer coisa que nos aconteça, veja isto, é propósito de Deus, portanto, Ele o orienta e diz, eu o guiarei com os meus olhos, vou ensinar-lhe como deve ir. Então, Deus está fazendo isso. Portanto, quando examino a palavra e penso no que está acontecendo, como sei que isso vem de Deus? Porque Deus tem algo em mente que eu sei é melhor. E assim, nós citaremos nosso versículo favorito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você entregou sua vida a Ele. Ele diz que vai fazer algo bom acontecer. Você precisa estar firmado na palavra de Deus. É por isso que eu digo que você deve ler a Bíblia todos os dias. Porque, às vezes, a tribulação vem na medida exata.
feita sob medida para você, porque Ele sabe o que vai acontecer naquele dia. Assim, nossa reação deve ser algo assim: Deus, qual é o teu objetivo com essa prova na minha vida? Sei que tu não apenas deixa essas coisas acontecerem. Qual é o teu objetivo? E eu aprendi há muito tempo que se eu vou sofrer e sentir dor, se eu vou passar por provações, vou tirar o máximo de proveito de tudo isso. Vou extrair cada pedaço de verdade que eu puder. Deixe-me aprender algo que valha a pena a dor que estou sofrendo. Agora, não se esqueça disso. Diga ao Senhor Deus: Senhor, deixe-me aprender algo que vale a pena a dor que estou sentindo neste momento particular. E então você entrega a sua vontade a Ele. Lembre-se que esta é sempre a resposta certa. Ok, Deus, talvez eu não entenda completamente, mas eu me entrego a Ti. Tudo que Tu tens em mente, Deus, eu sei que é bom para mim, porque sou um de Seus filhos. Então, estou confiando em Ti. Eu vou colocar a minha adversidade diante de Ti. Acredite que Tu sabes o que é melhor para a minha vida e tens o melhor plano para mim, quer eu entenda ou não. Então, você se entrega a Ele. Então, descanse pela fé na fidelidade dEle. Senhor, eu não entendo tudo. Eu gostaria de entender, mas não consigo. Contudo, vou descansar em Tua fidelidade. E Tua fidelidade significa que és confiável em cada situação. Tu farás exatamente o que prometeste fazer. Por exemplo, se você está dizendo, eu não sei o que fazer, não sei aonde ir nessa área. Ele diz, eu o guiarei com os meus olhos. Vou ensinar-lhe o caminho que você deve seguir. Você acredita que Ele fará isso? Você crê que Deus é fiel? Então, ao passar pela adversidade, você pode descansar na fidelidade dEle, pois Ele fará o que prometeu. Diga a Ele essas palavras: Senhor, nesta presente circunstância, embora eu não goste, embora eu esteja sofrendo, embora seja doloroso, embora eu esteja entendendo mal, ou o que quer que seja, vou confiar em Ti. Vou descansar em Tua fidelidade, pois Tu me ajudarás a passar por isso de uma maneira que seja agradável e honrosa aos Teus olhos. Em seguida, uma segunda coisa que eu diria é que algumas verdades bíblicas dão a ideia de que o objetivo de Deus para a nossa adversidade é o nosso crescimento espiritual. Então pense nisso. Algumas verdades bíblicas afirmam a ideia de que o propósito de Deus em nossa adversidade é o nosso crescimento. E, se você pensar nisso, perceberá que é a maneira mais eficaz de Deus fortalecer a nossa fé e compromisso com Ele. Porque é quando passamos por provações que somos forçados a decidir. Ou confiamos ou não confiamos nele. Você está passando por uma provação e confia em Deus, mas Satanás pode se aproximar e dizer, quem você acha que é? Deus não vai responder à sua oração. Sabe por quê? Porque apenas você sozinho pode enfrentar esse sofrimento. Você determinou o que está acontecendo em sua vida. Não. Deus vai ser fiel a você, não importa o que aconteça. E assim, a adversidade é apenas uma dessas ferramentas que Deus usa para fortalecer nossa fé e nosso compromisso com Ele. Então, o que acontece? Você passa por um momento difícil e Deus responde às suas orações, o liberta e você louva o Senhor. E o que acontece? Quando, em alguma forma de adversidade, Ele visitou você, Ele o conduziu através da dor e fortaleceu o fundamento de sua fé nele. Você pode olhar para trás e dizer, bem, Deus, Tu me trouxeste através dessa adversidade. Obrigado, Senhor, Tu me trouxeste através disso e vais me fazer passar por isso. Tu me farás passar por isso. É por isso que você e eu conhecemos pessoas que são muito, muito fortes em sua fé, embora tenham passado por todo tipo de coisas. Por quê? Eles reagiram da maneira correta e reconheceram que cada experiência que viveram foi como que adicionada ao fundamento de sua fé duradoura, que permanecerá lá até o último dia de sua vida, porque Deus é quem Ele diz ser.
Então, pense nisso também. A área em que estamos enfrentando a maior adversidade é a área em que Deus está trabalhando, levando-nos à maturidade espiritual. A área de nossa vida em que estamos experimentando a maior adversidade. Se eu dissesse, quantos de vocês hoje estão passando por alguma forma de adversidade? Ou, vocês conhecem alguém que está passando por isso? Todos talvez levantariam a sua mão. Faça a si mesmo a pergunta: qual é o objetivo de Deus nisso? Qual é o seu propósito nisso? Deus está no processo não apenas de nos ajudar a entender, mas Ele está amadurecendo a nossa fé. Isso não é algo que acabamos de ler ou ouvir. Há uma piedade espiritual, há uma maturidade espiritual, há um fortalecimento espiritual que continua em nossa vida, que ninguém mais vê. Não é algo que necessariamente sentimos. Você sabe quando sente isso? A próxima vez que você for provado, experimentado e vencer um daqueles tempos ruins, então você perceberá. Bem, obrigado, Jesus. Eu não sinto mais aquilo que eu costumava sentir. De alguma forma, eu posso ver como tu estás nisso. Amadurecemos por dentro invisivelmente, mas não invisíveis a Deus. E Deus não vai nunca colocar em nós qualquer carga que Ele sabe que não podemos suportar, se confiarmos nele. Há um limite de carga que podemos enfrentar. Esse é o tipo de Deus que Ele é. Ele coloca um limite nisso. Ele sabe o que podemos enfrentar. Ele sabe quando você pode enfrentar essas adversidades e quando não pode. Ele não colocará mais peso sobre você do que você pode carregar se confiar nele. E assim é a vontade de Deus que continuamente cresçamos em nossa vida cristã cada vez mais. Esse crescimento vai ser determinado por duas coisas. Ou eu vejo todo esse sofrimento e dor como uma oportunidade entre mim e Deus para eu crescer na minha vida cristã, ou eu vejo isso como um obstáculo. Ouça, Jesus vive dentro de você através do Espírito Santo. E está lá para ensinar e dar entendimento, para capacitá-lo, ajudá-lo e fortalecê-lo em seu relacionamento com Ele. Crescer, tornar-se mais forte, ter uma compreensão mais profunda. Escute, cresçamos em nosso relacionamento amoroso com Deus Todo-Poderoso. É uma oportunidade, não um obstáculo. É apenas um obstáculo quando eu vejo isso como um obstáculo ao invés de uma oportunidade. Eu sofro as consequências da incredulidade e tenho que enfrentá-la. Então, como você enfrenta a adversidade em sua vida? Basta pensar nisso por um momento. Acreditando que Deus está na adversidade e que vai estar com você nela. E Ele andará com você através dela todos os dias necessários até o fim. Agora, se você nunca confiou em Jesus como seu Salvador, deixe-me dizer-lhe, amigo, eu não sei como você acha que vai viver neste mundo sem Cristo e ser feliz e ter alegria e paz. Você não pode. Você pode tentar encobrir sua adversidade, e muitas pessoas o fazem, com álcool, droga, sexo, dinheiro, mas nada disso pode satisfazer o coração humano. O Filho unigênito de Deus, Jesus, veio a este mundo com o propósito primordial de dar sua vida, a fim de que você e eu pudéssemos ser salvos e um desses dias ir para o céu. Na cruz, Jesus suportou os pecados seus, meus e do mundo inteiro. Ele foi crucificado e o derramamento de seu sangue foi o derramamento de sua vida. Essa foi a exigência de Deus, de que o seu Filho, sem pecado, perfeito e virgem, fosse enviado a este mundo com o propósito de morrer por nossos pecados.
E como resultado, quando você o recebe como seu Salvador pessoal, seus pecados são pagos por toda a eternidade. Agora, vamos tirar de cena a cruz. Você morre e enfrenta a Deus. É você e seus pecados diante do Deus Santo. Ouça atentamente. Você não tem nenhuma reivindicação. Você não tem desculpa. Você não pode apresentar boas obras como mérito, porque a verdade é que nenhuma quantidade de boas obras pode nos justificar diante de Deus. Somente Jesus, pela sua morte na cruz, pagou plenamente a sua dívida de pecado. E se você morrer sem ele, será um erro eterno. Eu quero encorajá-lo a reconhecer que nenhuma adversidade que você está passando significa que Deus está contra você. É Deus colocando pressão sobre a sua vida para que você se volte para ele e tenha o dom da vida eterna. E, Pai, quão gratos estamos de que o Teu dom da vida eterna seja grande o suficiente para incluir todos no mundo inteiro. E Teu amor é grande bastante para incluir todos no mundo inteiro. E nos humilhamos diante de Ti, reconhecendo que nada merecemos, mas o recebemos de Ti é porque Tu nos amas, nos perdoa e nos purifica. Por isso, oro hoje em favor daqueles que estão passando por algumas dificuldades em sua vida, a fim de que a primeira reação deles seja de se voltarem para Ti, pedindo sabedoria para ajudá-los a entender o que eles estão sofrendo na vida. Senhor, este mundo está cheio de pecados e atolado em adversidades. Mostre àqueles que ainda não são crentes, que ainda não são Teus discípulos, como ser uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministerioemcontato.com. Ou se você deseja receber uma oração, ligue 0800 891 3597. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.